Bom, pessoal, aula discursiva nosso maratona de discursivas para a Fundação Carlos Chagas, na verdade vai ser maratona de redação, tá? Vou explicar por que antes de você começar. A gente sabe que a Fundação trabalha com discursivas, conhecimentos específicos e redação, que é aquele conhecimento geral. Qual que é a nossa ideia? Por redação ser exatamente o mais difícil, o aparentemente implacável, o aparentemente superável na FCC, esse curso ele tem como foco prioritário trabalhar questões de redação. É claro que, no correr do curso, Júnior, eu estou estudando para o TRF e de repente veio na minha programação um estudo de caso. Você tem como deixar material de PDF com as questões para eu trocar? Pode. A gente tem, você pode substituir as questões que você vai resolver, tá? Por quê? Porque o nosso curso prevê 6 correções de redação mesmo, treinados aí aos moldes da FCC. Ele prevê para você não só essas 6 correções, mas prevê também o trabalho semanal diário com conteúdos dos autores mais requisitados pela FCC nas suas provas de redação. Sim, muita gente não sabe, mas a FCC procura trabalhar assuntos de conhecimentos gerais embasados em autores do pensamento moderno. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente também, neste curso, prevê trabalhar com redações comentadas de concursos anteriores, do próprio curso. É claro que a gente não vai citar nomes, não é essa a nossa prioridade, de modo algum. A nossa prioridade, na verdade, é apresentar a você um processo de evolução, para que você, junto com os seus colegas, a nossa turma é bem limitada, tá, gente? Até porque, até na aula de português eu explico aqui também. Esse projeto de aula ao vivo, a parte de vídeos, não é o forte do Pontos Concurso. O Pontos Concurso gosta de PDF. Se a gente for escutar o curso, ele tem uma preferência própria, tá? A gente aqui, por uma questão de pedido, a gente é da casa há mais tempo e tal, então há aí uma abertura para que a gente possa fazer desse curso um projeto piloto aqui no ponto. Por isso que ele tem limitações, porque ele tem limitações financeiras, inclusive, tá? Para que ele possa ocorrer. Bom, mas a questão, é que nesse primeiro momento, então, que você vai estar conosco, nós continuamos tendo nosso curso em PDF, mas esse curso ele tem essa vantagem, ele é mais barato, ele, acredito, seja mais eficiente pelas aulas ao vivo, você vai ter 1h40 de redação toda quinta-feira, mas você pode assistir no dia seguinte se você não conseguir acompanhar todas as quintas, tá certo? Quem trabalha no curso comigo, o professor Marco Antônio Macarrão, a gente vai dar teoria, a gente vai conversar sobre redações, nós vamos mostrar os textos, enfim, vai ser uma coisa bem dinâmica que atende você. Bom, o curso da Fundação Carlos Chagas, mas atende concurso público, qualquer concurso que a FCC venha fazer em 2017, tá? O recorte é 2017. Então, se ela vai fazer TRF, se ela vai fazer TRS, nós temos 9 TREs autorizados na LOA de 2017, então eu citei alguns aqui, algum tribunal que porventura tenha redação, você pode fazer aqui. Se você quiser um curso específico de estudo de caso, específico, aí tem que ir lá nos PDFs da gente, que a gente propõe conforme o concurso, tranquilo? Até porque fica difícil você fazer previsões para estudo de caso antes da hora. Bom, do que nós vamos fazer hoje? Coisa boa. Nessa aula demonstrativa, eu vou falar com você sobre o que aconteceu nas primeiras redações de 2017. Isso vai te ajudar a ter um bom entendimento do que vem aí para frente e de como você, se você fez esse concurso, por exemplo, deveria sobressair. Então, eu vou pegar as provas do TRE de São Paulo, que foram provas, que abriram o ano com redação. Ajuda o pessoal do TRE de São Paulo, porque eu estou fazendo essa aula antes do resultado provisório, então, precisamente pensando nos meus alunos, montei essa aula. E a ideia, o primeiro pontapé deste curso é ensinar você a ler os temas da FCC, a compreender os temas, a compreender a base autoral desses temas, Nós que fomos assim, muito felizes, vocês vão ver, eu vou mostrar tudo que eu falo, eu gosto de mostrar. Nós fomos muito felizes, por exemplo, neste concurso, quem foi nosso aluno sabe disso, porque houve não só temas, mas também a base teórica que nós empregamos no curso, caiu no concurso público. Digo, por exemplo, na nossa última aula, foi a aula 7 do TRE de São Paulo, acho que foi isso,
do curso geral, curso de treino, acho que era aula 6, uma coisa assim, a gente opta por autores, faz uma mudança de véspera muito importante, digo, de alguns dias antes da prova, muito importantes, para que a gente possa, né, levar para o aluno uma chance maior de ele encontrar os conteúdos na sua prova. E não deu outra coisa, né? Os temas da redação vieram aí bem dentro do que foi trabalhado no curso, tá? Então eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer esses encaixes e como que isso é importante. Bom, primeira coisa para você que vai começar com redação, se você é novato, esse curso te ajuda? Ajuda. Júnia, eu sou horrível, eu não escrevo, eu não consigo. Aí esse curso funciona quase como um mini coach. Por quê? Porque a gente não está aí todo dia com você, mas a gente está toda semana, lendo, relendo, pegando os melhores e os piores textos sem citar nomes, né? E aprofundando essas questões, melhorando parágrafos, melhorando estruturas, tentando encaixar o máximo que a gente pode o seu modelo dentro do que a Fundação exige. Para o aluno que já é veterano, ótimo, ele vai amadurecer as teorias. A gente tem 1h40 por semana, a gente tem 20 minutos para dúvidas ao vivo. Né? Você também dispõe do fórum para tirar suas dúvidas, mas ao vivo é sempre melhor. E quando a gente não faz, a gente grava a sua dúvida para que você entenda e demonstre aqui. Tá? Então, quer dizer, é um curso bem dinâmico, é um curso desenhado aí sob nosso ponto de vista enquanto professores, não é um curso meramente comercial, tá bom? Agora, ele tem limitações. Se você chegar aqui depois que acabar o número de inscritos que a gente havia previsto para o curso, infelizmente nós não vamos conseguir encaixar tudo. Vantagem, você pode se inscrever, você tem até o final do mês de março, tá aqui no material em PDF, falando com você quando, acho que é dia 25/3, para que você possa, entrou, não gostou, você possa cancelar a sua inscrição. Se você entrar depois disso, você tem 15 dias para fazer a degustação, tá? A partir do momento que você entrou. E você pode cancelar a sua inscrição. Se você entrar no último mês, aí já não tem degustação, aí já é final de curso, o material está quase todo disponível, né? Já não tem muito o que fazer. Mas você vai ter suas 6 redações corrigidas? Vai ter suas 6 redações corrigidas, tá bom? Então, essa é a nossa promessa. Bom, vamos falar então das provas de 2017. E o primeiro desafio, gente, é entender o tema, tá? Eu acho que muita gente tem dificuldade para entender o tema. Então, eu vou abrir aqui o material para que eu chame a atenção de vocês, né? Então, só um minutinho. Vou jogar na tela. Isso. Bom, o material está ao lado da nossa aula demonstrativa, você pode baixar esse material para você. Primeiro, né? Tópicos do curso. Espera que eu voltei. O que vai ser o forte do nosso curso? Interpretação dos temas da FCC, a gente sempre vai fazer isso com vocês para que vocês aprendam a ler os temas. Isso é importante, só você corre o risco de até zerar a redação se você entender o tema errado, tá? De modo errado. Estuda a estrutura. Muita gente tem conteúdo, mas não tem a menor noção de estruturação. A pessoa acha que redação é introdução, desenvolvimento e conclusão. E não é só isso. Ela tem uma série de elementos internos que dialogam, tá? E você precisa aprender da progressão do seu texto, fugir de erros como nós chamamos de circularidade, problemas lacunares de um assunto para outro. Então, você precisa aprender da progressão do seu texto, da coesão do seu texto. E nós vamos ter, olha só, exposição dos principais assuntos vinculados a temas preferenciais da banca, FCC que, como muitos de vocês já nos conhecem, né? A gente tem a felicidade de vez ou outra acertar temas na FCC, por quê? Porque ela trabalha com assunto, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, e esse assunto, né, essa perspectiva, vamos dizer assim, essa ótica de entendimento de alguns temas gerais, é uma ótica que tem assuntos muito fechados, então não é tão difícil a gente acertar. E vamos trabalhar com correções comentadas, tranquilo? Bom, então atenção. Qual é a base das redações da Fundação Carlos Chagas? Para você saber, a base das redações da FCC não são revistas semanais, a FCC não gosta, não liga para atualidades, nunca foi o forte dela, tá? Então não adianta você assinar uma revista semanal, um jornal, achando que você estará lucrando para fazer a prova da FCC. Infelizmente, você está indo na contramão, tá certo? Isso é uma questão que eu sempre gosto de frisar, nada contra as revistas semanais, mas em termos de provas, né?
infelizmente você estará indo na contramão. Por quê? Porque a FCC não quer isso. Tá? Com o que a FCC trabalha? Ela trabalha com pensadores, pensamento, reflexão dos problemas que existem. Por isso que um dos critérios de correção dela é senso crítico, tá? Não senso comum. Essa que é a questão. Então ela vai trabalhar com uma corrente, gente, de conhecimento chamado multiculturalismo, tá certo? Esse multiculturalismo é uma corrente contemporânea que se opõe à tradição, tá? Então é uma corrente contemporânea que se opõe à tradição cultural. De que modo? Olha, o multiculturalismo, até trouxe aqui uma informação da Wikipédia, né? Que feio, né? Buscar logo na Wikipédia, mas é só para ser didático. Aqui nós não vamos fazer nenhum estudo de Hegel, não vamos fazer nada disso. O que a gente vai pegar são teóricos comuns, tá certo? Dessa época, e vamos trabalhar da forma mais didática. Não há necessidade de aprofundamento de nada, tá? Mas só para você ter uma noção do que é o multiculturalismo. Multiculturalismo ou pluralismo cultural é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa região, com no mínimo uma predominante. Então aqui coloquei os teóricos principais da banca, que a gente costuma estudar aqui no nosso curso. De vez em quando a gente troca, exclui um e coloca o outro, tá? Isso é normal na nossa programação. Bom, para você entender, a Júlia falou e não entendi. Vou explicar para vocês. Esse fenômeno, daqui a pouco eu vou dar exemplo das provas de São Paulo, tá? Nos 3 temas que caíram em São Paulo. Vamos lá. Primeiro, quando você pensa o passado, tá certo? Das nações, mundo inteiro, não é só caso Brasil não, nações do mundo inteiro. Quando você pensa o passado, você tem o quê? Você tem uma eterna, né, no ponto de vista marxista, vamos dizer assim, uma eterna luta de classes. Né? Você tem os sempre mais ricos, né, e os sempre desprivilegiados. Então você tem os pobres e os ricos em polos diferentes. Você tem negros e brancos em polos diferentes, homens e mulheres em polos diferentes. Então a gente tem uma história toda, né, de predominância de quem domina, né, dos dominantes, das pessoas que têm mais poder e mais aceitação social. Essa é uma questão. Com o passar dos anos, no pós-Segunda Guerra em especial, começa a surgir o quê? Uma preocupação com o humano, né? Porque a guerra exterminou muita gente, né? Foram milhões de pessoas que foram embora. E vamos lembrar que a Segunda Guerra foi a pior de todas as guerras da humanidade, né, que a gente tem notícia. Foi uma guerra que excluiu principalmente quem? Né? Ela foi feita em cima de um discurso de exclusão muito forte, né? Que começa com uma questão de base antissemitista, que é a questão lá do Holocausto ainda, do Hitler querendo exterminar a contragosto, né, vamos dizer assim, do mundo, os judeus, não só os judeus, quando a gente fala judeu, representa um discurso emblemático dele, né? Mas tudo que era diferente do que ele chamava de raça ariana, tudo bem? Bom, então o que acontece? Nesse interstício, né, exatamente por causa do trauma da guerra, crescem no mundo as campanhas pelo respeito à dignidade humana. Tá? Dignidade, até tem uma redundância, dignidade da pessoa humana. Então o que acontece? Essa preocupação faz emergir a consciência dos pequenos grupos. As minorias começam a ter consciência de que realmente têm direito e que não são diferentes das demais pessoas. Né? Até porque as pessoas, depois você já começa a entender o quê? A biologia começa a aceitar, a história começa a aceitar e por aí vai, os outros campos de conhecimento também. Nós somos o quê? Produtos de quiasmos culturais. O que são quiasmos culturais? Misturas. Por mais branco que você seja, a sua língua já passou ou por alguma questão envolvendo aí termos anglo-saxões ou por termos eslavos. O que você come na sua comida tem tempero árabe. Então, tudo é muito misturado no mundo. Então, não existe aquela de você excluir um e privilegiar outro. E aí começam os grandes teóricos modernos. Aí você vem década de 60, 70 e até hoje. Esses teóricos criam uma gama de discursos, tá? Que, se a gente colocar num balaio só, chamam-se estudos culturais. Tá certo? Se eu colocar tudo isso num balaio só, eu vou chamar de estudos culturais. Por isso que é estranho, para quem é formado na área, quem é formado em letras, gosta de literatura, por exemplo, ou história, ou estuda teóricos pesados do direito
e por aí vai, ou sociólogo. Talvez eu tenha gostado muito dessa mistura que eu fiz, colocando Charles Taylor ao lado de Roland Barthes, por exemplo, ou Theodor Adorno, então, o pessoal da comunicação, né? Na verdade, é porque a gente está trabalhando com o balaio cultural dos estudos culturais, tá? Então, a gente faz aí um bolo com esses teóricos, o que é muito saudável para a nossa prova. Bom, gente, o que a Fundação quer com isso? Né? Que a Fundação Carlos Chagas espera ver na sua redação. Quando ela vai trabalhar, por exemplo, algum aspecto pertinente ao assunto violência, tá? Violência. 90% dos concorrentes, tá certo? A massa concorrente vai falar da violência no Rio de Janeiro, vai falar da violência em São Paulo, da violência no Nordeste, no interior de Minas e por aí vai. Tá certo? Eu só vou falar do Estado Islâmico matando aquelas pessoas lá na Síria, no Iraque, etc., ou da violência na África, e etc., e vai embora. Então as pessoas se baseiam em modelos que são comuns, que estão o tempo todo na TV, mas falam disso sem reflexão, sem discutir, na verdade, os fatores essenciais que estão por trás disso, né? Que são fatores que exigem reflexão, tá certo? Do que você vê, inclusive, aliás, do que é levado para sua casa pela televisão, principalmente. Então, esses teóricos, que não são televisivos, naturalmente são escritores, né, de peso, que também não são brasileiros, a maioria deles nada, né, não são, são de diferentes nações, inclusive, tá? São teóricos que vão fazer com que você leia essa questão da violência por uma ótica que precisa ser repensada. E é isso que a FCC quer. A FCC, quando pega quando pega a avaliação conteúdo, ela avalia, primeiro, a sua perspectiva diante do tema, a forma como você recorta o tema. Ela já sabe direitinho o cara que vai ser reprovado, o cara que vai ser aprovado. E tem o meio termo que ela precisa ler, tá? Então, o cara que vai ser reprovado começou a notar que aquelas ideias são do senso comum, a banca torce o nariz e já vai planificar a nota deste candidato de modo que ele não consiga recorrer, tá, contra esse desempenho. Se o candidato que trabalha então com pontos de vista que fogem ao senso comum, aí ela já olha com mais cuidado. O que ela vai fazer? Ele passa pelo primeiro critério. Ela vai julgar outro critério agora. Vamos ver, né, se além de fazer um recorte interessante, se os argumentos, ou seja, a forma como este candidato desenvolve o texto, a forma como ele comprova suas informações, se isso é feito de modo eficiente, né, e se isso tem linearidade. Aí ela vai partir para os outros quesitos de conteúdo e de estrutura, que no nosso curso a gente vai lá destrinchar direitinho para você entender bem, tá? Que é para você, exatamente quando estiver escrevendo, você tenha a noção perfeita de que está trabalhando bem os seus assuntos. Tipo, eu estou cumprindo esse critério, estou cumprindo aquele outro critério, já cumpri mais esse. Tranquilo? Então a questão é essa. O que nós temos? Vamos lá, então, que agora eu vou jogar exemplos. Vamos lá. Bom, a minha primeira preocupação, então vou jogar para a tela, é entender temas da Fundação Carlos Chagas. Eu vou começar primeiro com o tema que veio na prova de analista judiciário administrativo do TRE de São Paulo, que foi o tema felicidade e recursos materiais, né? E vou mostrar que isso aqui estava todo no nosso curso, e os alunos que na verdade foram nossos alunos vão reconhecer quem é novato, não porque não estava dentro do curso. Mas veja só, primeira coisa, leia o comando da questão. Diz assim para você: a partir do que se afirma acima, quando a banca diz a partir do que está aqui, ela pede para você considerar o que está aqui, tá? Considerar pelo menos parte dessas ideias. Tudo bem? Mas o seu tema mesmo, a essência do tema, é falar de felicidade e recursos materiais. E ela quer que você desenvolva um texto dissertativo argumentativo. Muita gente acha que ao desenvolver um texto dissertativo argumentativo é você ser favorável contra alguma coisa. Nem sempre é possível, tá? Quando a banca pede, ela quer saber exatamente seu posicionamento em relação a isso daqui, ela quer saber como que você entende a relação felicidade e recursos materiais, tá? E a partir do entendimento desta relação que ela traça, tá certo? Que ela traça para você uma análise da perspectiva
né, você começa o seu primeiro critério de cumprir o seu primeiro critério de redação a partir do momento como você recorta isso aqui, tá? Então, essa é a primeira questão que você tem. Um segundo tema da Fundação Carlos Chagas é aquele que não tem este tema isolado, tem só o texto, e aí o tema é o próprio texto. Eu vou começar primeiro com a ideia de tema isolado, precedido de texto. Quando que você vai desconsiderar o texto acima? Ora, quando a banca chamar o texto acima de meramente motivador. Se ela chamar de meramente motivador, você não tira nada desse texto. Se ela falar para você considerar o texto a partir dessas informações, naturalmente é bom que alguma coisa disso aqui venha para o seu texto, tá? Veja aqui, ó, você tem o quê? Felicidade, recursos materiais. Vamos ver? Bom, eu vou falar para quem foi nosso aluno, mas você que está aqui comigo assistindo pela primeira vez nesta aula, né? Daqui a pouco vai entender, porque você vai entender exatamente isso que eu estou falando e repetindo se você vier a ser nosso aluno. Primeira coisa, eu vou explicar, quando a gente vai trabalhar os temas da FCC, é bom lá no rascunho a gente ter uma noção do que acontecia na tradição ao longo da história, certo? Ou seja, o passado, né, principalmente, e o que acontece na contemporaneidade. Muitas vezes o valor atual, o valor dos fatos na atualidade, muda completamente a tradição. Às vezes é parecido, mas muitas vezes muda a tradição. Se eu voltar aqui, veja, olha só o que o texto diz para mim. O utilitarismo iniciado por Jeremy Bentham concentra-se na felicidade individual como uma melhor forma de avaliar o grau de desenvolvimento humano. Ponto. O utilitarismo iniciado pelo Bentham concentra-se na felicidade individual como a melhor forma de avaliar o grau de desenvolvimento humano. Outra abordagem avalia tal desenvolvimento de acordo com a renda, a riqueza e os recursos dos indivíduos. Essas alternativas, né, ilustram um contraste entre as abordagens baseadas na utilidade e nos recursos, em contraste com a abordagem das capacidades baseada na liberdade. Então ele vai mexer com a teoria do utilitarismo de Bentham, que você estaria o quê? Falando de uma felicidade, né, que vai indicar, ou seja, o quanto você é feliz indica quanto o seu país, por exemplo, é desenvolvido. Tá? O Bentham tinha essa concepção. E aí, gente, olha só. Eu vou falar rapidinho sobre a teoria utilitarista de Bentham, mas isso aqui não é nem importante o aluno saber disso não, tá? Isso aqui é bem tranquilo. Então, só para você ter uma noção do que quer dizer essa teoria utilitarista de Bentham. Deixa eu colocar aqui. É o seguinte, o Bentham, que era um jurista lá século XVII para o século XVIII, olha, a tradição é passado. O que ele pensava, né? Ele pensava o seguinte, ele começou a estudar muito uma forma de o Estado crescer, vamos supor. E de que forma isso aconteceria, o Estado se desenvolver? Se as instituições atuassem em prol do cidadão. Quanto mais as instituições beneficiassem o cidadão, mais o cidadão seria feliz. É óbvio, Júnior. Sim, esse é pensamento do século XVIII, é tradição. A gente já sabe disso, né? Então, o Estado deveria ser útil. As instituições deveriam ser úteis ao cidadão o tempo todo. Então, isso é uma visão do Bentham. Essa visão, gente, aqui aparentemente é uma visão muito boa, é uma visão, na verdade, idealizada. Porque mais tarde tem um teórico chamado House que vai fazer uma crítica muito grande a essa teoria. Ele vai explicar o seguinte, que pessoas como Bentham, ou seja, pessoas da tradição, têm mania de desconsiderar diferenças sociais. Né? Elas tratam do todo como homogêneo, né? Como se a regra que vale para o João fosse a mesma que valesse para o Pedro. E a gente vai ver que na teoria isso é possível, mas na prática não. A gente sabe que não dá para fazer tudo isso na prática. Primeiro que as diferenças sociais, elas não terminam, elas podem ser minimizadas. O fosso que há entre uma classe e outra pode ser minimizado, tá? Cito um exemplo, por exemplo, tem uma amiga em Paris que ela tem restaurante. Então ela ganha 1.800 euros com o restaurante dela. O cozinheiro ganha 1.400 euros. Então veja que entre ela, que é patroa e empregado, né, o fosso social é menor. Não é o caso do Brasil, por exemplo, tá? Então, quer dizer, aí chama sua atenção. O House, ele percebe isso
e critica essa teoria da tradição. Mas você vai fazer redação, né? Não conta tanto a tradição, se você fez, não fique tão ansioso por tentar entender. Eu não sabia a teoria utilitarista de Bentham. Não precisa de você buscar isso dessa forma, tá? É só você entender que há sempre uma idealização nessa relação de felicidade. Se você olhar a frase modelo, o texto modelo, ele fala sobre essa questão da felicidade entendida como critério de desenvolvimento, tá bom? Bom, mas aqui no curso você vai aprender, e a gente estuda muito, né? Alguns teóricos de grande importância, que eu quero mostrar para você aqui. Vou ter que baixar aqui meu vídeo, né? Vou passar a sua tela para ficar mais fácil. Nós vamos estudar, por exemplo, um teórico muito interessante chamado Baudrillard. Ele tem um ensaio, né? Estudei com o pessoal de São Paulo na época, chamado Sociedade do Consumo. É um ensaio da década de 90, eu coloquei em 1995, porque acho que é a primeira edição que eu lembro, não lembro do original. Mas vamos lá. Mas não vou aprofundar aqui, tá? No curso a gente aprofunda um pouco mais, mas também sem deixar você enlouquecido. O Baudrillard é um grande crítico da mídia. Olha que questão, olha onde eu vou. Não estou indo muito longe, não. Ele é um grande crítico da mídia. Porque quando você pensa em mídia, não é só programa de televisão. Mídia também é publicidade, né? E publicidade induz o quê? O consumo. Então, o Baudrillard, ele tem... Essas frases estão sob aspas, são do livro dos autores, tá? Ele fala que, em sociedade do consumo, que as pessoas na sociedade contemporânea não fazem outra coisa a não ser consumir. Elas vivem para o consumo. Quando eu penso, por exemplo, o que acontecia no passado, né? As pessoas, na verdade, elas não viviam para o consumo no passado. A gente até falava uma máxima de que as pessoas viviam, na verdade, para o trabalho, né? No passado, aqui dá para comungar eu e o meu material. Vamos lá. Havia uma ideia de que no passado, né, as pessoas vivessem para o trabalho. A nossa era, gente, além de ser a era da informação, é a era do consumo, né? Além de ser a era das imagens, da informação, é também a era do consumo. E aí o Baudrillard fala sobre isso. Nós vivemos uma época tão voltada para o consumo, né, que os objetos de desejo dominam os homens. Tá? O homem se confunde muitas vezes com a mercadoria. Até o Bauman vai falar isso aqui depois, mais tarde. É uma obra muito parecida até. Então, se a gente parar para pensar, se você fala em felicidade de bens materiais, essa é uma questão da era contemporânea, né? Nós nos julgamos felizes à medida em que temos acesso a bens, né? Quantas pessoas se veem frustradas aí porque não têm acesso aos bens ou vão perder? Nós tivemos até histórias tristes, né, com a crise que abalou o Brasil um tempo aí, que vem, de certo modo, ainda atrapalhando o país, de pessoas que suicidaram porque a pessoa perderia um padrão de consumo. E aí o que se vê o quê? É que a publicidade, segundo o Baudrillard, entende essa inocência e vende essa felicidade para as pessoas. O que a publicidade faz? Ela cria em você uma necessidade de consumo. Ela vai te seduzindo. Você compra um celular, daqui a pouco acontece o seu celular. Você já não quer mais, porque sai um modelo novo. Está passando na televisão esse modelo, né? Eu vi na revista um modelo novo. Está na internet. Então, o que a gente começa a fazer? A publicidade, ela entende essa inocência das massas populares e passa a impor para você essa felicidade. Então, quer dizer, o Baudrillard ajuda a gente a compor esse tema do TRE de São Paulo? Ajuda os meninos que estudaram, naturalmente devem ter se lembrado disso, tá? Depois nós temos também outro autor muito próximo, chamado Zygmunt Bauman, foi um autor que faleceu no início de 2017, um autor de substancial importância para a prova da Fundação Carlos Chagas, porque é bastante cobrado nas suas gerações. O Bauman, ele lança um livro muito parecido com o ensaio do Baudrillard, né, que é O Vida para o Consumo. O Baudrillard é um crítico, como disse para vocês, da mídia. Ele vai criticar tudo que a televisão faz. E, por acaso, o consumo é produto do que a mídia explora. Tá? O Bauman, por sua vez, né, o que o Bauman faz? O Bauman, ele é um crítico das redes sociais, né, da sociedade que nós temos hoje. Ele fala que a sociedade em redes,
ela tem lados bons, naturalmente, e tem também os seus aspectos ruins, né? Que é você criar o quê? Uma rede de responsabilidades de toda sorte. A gente vê pessoas que compartilham aí sua vida íntima na internet, saem pelados, depois ficam tentando reparar o problema, né? Então, as pessoas são seduzidas instantaneamente a uma série de questões. Pessoas que brigam, perdem amizades na rede, de graça, né? Então, quer dizer, o Bauman, em Vida para o Consumo, ele fala que a rede aumentou a nossa potência para consumir. Nós hoje não compramos aquilo de que precisamos. E aí o Bauman bate exatamente com o Baudrillard, né? Os dois, na verdade, se ajustam na mesma teoria, de que as pessoas compram tanto, hoje não são consumidoras, são consumistas, né? Olha o sufixo, né? O consumismo, ismo, que é o excesso, tá? De consumo. Essas pessoas acabam, elas mesmas, tão rodeadas desses objetos, como dizia o teórico anterior, que elas mesmas tornam-se mercadorias. Não é à toa que o consumo não é ligado somente à compra, tá? Mas a aquisição, não é somente a compra financeira, mas a aquisição. Quantas pessoas entram em redes sociais, por exemplo, de relacionamentos e tem N namorados ou namoradas, né? Ou pessoa, sei lá, vai a um sítio pornográfico, já não vale mais o primeiro que aparece. Ela vai picotando figurinha. Então, quer dizer, ali você vê as pessoas se transformando em objetos de consumo. E essas mesmas pessoas, né, também de outro modo, você olha o Instagram de alguém, por exemplo, a pessoa se exibe tanto, que ela vai sentir necessidade vamos dizer, de recompor aquela vitrine várias vezes. É como se ela fosse um produto para os outros olharem o tempo todo, tá? Então não é só, vejamos que é uma questão sentimental, muitas vezes mal resolvida, mas eu me amo. Mas muitas vezes você precisa do respaldo do outro, que se você bastasse a si, você não faria isso o tempo todo. Mas muitas vezes é uma questão de de autoexposição, vamos dizer assim, de uma necessidade de uma troca, na verdade, de elogios. Então, essa é a relação que se tem hoje no mundo. E quem não está dentro dessa seara do consumismo, tanto na aquisição de bens quanto na transformação de si em mercadoria, é o excluído da aceitação social. O Bauman fala isso, ele diz, hoje para a pessoa ser incluída, ela tem a comunidade em rede tem que notar que ela é consumista. E não é à toa. Às vezes você vê pessoas que a pessoa vai tirar uma foto, sei lá, do cachorrinho dela, mas não é para tirar foto do cachorrinho dela, é para tirar foto do carro dela, que é um BMW, tipo assim, tá lá no volante, assim, a marca do carro, que é para o outro perceber que ela tem. Tem pessoas que viajam que não curtem as viagens, a pessoa faz um check-in a cada 5 minutos, até no banheiro do aeroporto. Então, quer dizer, isso é uma demonstração de poder de consumo e é uma tentativa de se sentir incluído, tá? Isso é uma carência social, uma tentativa de se sentir incluído. Bom, eu não estou aqui para discutir se você faz isso ou não, eu estou falando sobre redação para concurso público. Então, gente, esse é o critério de felicidade que está por trás desses comportamentos. Bom, como é que a gente coloca isso, né? Essa aula aqui é um pouquinho rápida, mas eu vou pegar esse tema que vocês viram, felicidade e bens materiais, e vou fazer uma montagem deste tema numa redação, não inteira, mas numa introdução, no que pode ser uma introdução e no que pode ser um desenvolvimento. A partir do que eu vou fazer? Por exemplo, a prova de São Paulo aconteceu, ainda a gente ainda não tem, no momento que eu gravo, não tem uma vista de provas, mas é sempre aquele aluno que escreveu, professora, você acha que desse jeito que eu escrevi e tal é legal? Aí eu olho mais ou menos o rascunho e faço uma alteração significativa para que aquilo fique bom, ou aquilo está muito bom, eu falo, poxa, foi isso aqui, está perfeito. Então vamos lá, que eu vou te mostrar. Bom, aqui eu vou ter que sumir da tela, né? Então vamos lá, olha só. Deixa só a tela aqui para vocês. E se fosse sair uma redação daquilo ali que vocês viram?
Primeira coisa, você sabe que esses fatores que a FCC discute são fatores da contemporaneidade, de hoje, né, do cotidiano, do nosso dia a dia, da atualidade. Então é legal que você situe, né, isso aqui no contemporâneo. Tenha sempre aquela mente, né, de que você vai trabalhar, veja só, com palavra-chave que está no tema logo na primeira linha. Isso é importante, para que a banca perceba que você não está fugindo ao tema e não está custando ir ao tema. Isso é introduzir assunto, tá? Introduzir de forma sempre muito objetiva. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o seguinte, ó, na era contemporânea, verifica-se que a felicidade está vinculada à aquisição em massa de recursos materiais, ponto. Então, quer dizer, na era contemporânea, verifica-se que a felicidade, aí você vai colocar recursos materiais, vai explicar, está vinculada à aquisição em massa, porque não é só uma aquisição de recursos materiais. Olha que interessante. Consumir, gente, é uma necessidade. Consumir demais é que é o problema. Então, o problema da era contemporânea não é só o consumo, é o consumo em excesso. Ponto. Aí você vai seguir agora, então a banca já entendeu que você já retomou o tema. Entendeu que você vai falar sobre isso, principalmente nos dias de hoje, tá? Sobre essa ideia desse excesso aqui. O que você vai fazer aqui? Aproveite esse restinho de texto para você buscar alguma coisa do tema, do texto base. Tá? É interessante que você faça isso, para que o texto fique mais fechado com o tema mesmo. Você aproveite tudo que a banca te deu como ferramenta. Até que você pode ganhar, vamos dizer assim, alguma nota ruim em função disso, tá? Se você não aproveitar alguma coisa. Então vamos lá. Nesse sentido, reacende-se nos tempos atuais a teoria do utilitarismo de Bentham, amoldada pelas práticas publicitárias do capitalismo moderno. Ponto. Então, quer dizer, você trouxe um trechinho do texto aqui. Tal fato reproduz nos homens, por meio de suas novas práticas de consumo, a imagem da mercadoria como fonte de realização social e de felicidade. Não perca, ó. Mercadoria, recursos materiais, sempre reitera, não é? Para não deixar de falar do tema. Aí quer dizer, veja que na sua introdução você prometeu para o examinador que você vai falar um pouquinho sobre essa teoria da utilidade, que é as pessoas serem felizes, né? E isso é entendido como motivo de desenvolvimento. E você também vai falar sobre práticas de consumo. Lembra que a gente mexeu com dois teóricos agora há pouco, Bauman e Baudrillard? Ótimo. Então eu vou fingir, olha só, finge que eu já escrevi uma parte do texto, tá? Aí, o que nós vamos fazer? Vamos falar sobre a publicidade, tá? Enquanto dentro da teoria de Jean Baudrillard. Vou tentar encaixar aquele texto lá. O que nós temos? Olha só, até para pegar esse aqui, ó, que eu prometi. Práticas publicitárias do capitalismo moderno. A publicidade reconhece a supervalorização que se dá à mercadoria hoje, gente, ó. Sempre buscando o tema, ó. E o fetichismo que ela exerce sobre essa geração. O fetichismo quer dizer a sedução que a mercadoria exerce sobre as pessoas. É por essa razão que o discurso publicitário cria necessidades ilusórias que, de acordo com Jean Baudrillard, impulsionam as pessoas a viver o consumo do significado dos objetos em lugar do consumo destes. Trata-se, por conseguinte, da felicidade atrelada ao consumo sem limites. Veja só, o que Baudrillard diz para nós? Ele diz que a publicidade entende essa nossa inocência, né? Então, o que ela faz? Ela nos impulsiona a consumir coisas. E a gente acaba consumindo as coisas mais pelo sentido delas, não pelos objetos em si. Certo? Quer dizer, a gente consome mais aquilo que aquilo significa socialmente do que pelo objeto em si. Às vezes você nem precisa de um carro tão potente quanto aquele, porque o Brasil não tem nem rodovia para você andar com um carro que ultrapasse aí 110, 120 quilômetros, né, por hora. Então, quer dizer, mas a pessoa compra porque ela quer ostentar, né, o famoso verbo popular da ostentação. Então, quer dizer, vejam que dá para encaixar, tá vendo? As coisas vão encaixando. E as coisas vão fazendo sentido, né? Quando você começa a perceber que o tema caminha para isso, tá? Quem no curso de português, por exemplo, citou lá teoria da felicidade de Lipovetsky, que também mandou bem também. Eu não estou falando aqui,
porque aqui é aula demonstrativa, tudo bem? Então vamos lá. Bom, outro tema agora traz um pouco mais de dificuldade para você, que é a questão de você interpretar o tema a partir de um texto, que é uma prática muito comum da FCC, em especial nas provas de nível superior. Não quer dizer que para técnico não tem, inclusive tem e teve no TRE de São Paulo, tá? Mas dá para a gente fazer também, olha só. O que ele diz? Escreva um texto dissertativo argumentativo, posicionando-se a respeito da questão tratada no texto acima. Justifique seu ponto de vista. Então, o que você vai fazer? Você precisa aproveitar bem este texto. É isso que a F quer de você, tá? O que ela diz no texto? Ela diz assim: o humor hoje e sempre, em qualquer situação, deve gozar de liberdade absoluta. Ó, o humor hoje e no passado, ou seja, sempre, até no futuro, deve gozar de liberdade absoluta. Nada lhe deve ser proibido ou controlado. Sem a livre expressão, o humor não existe. Sem humor, não será plena a livre expressão. Então, vejamos que aqui o autor vai trabalhar com uma coisa, o examinador te propõe, uma questão que é muito cara, que é a liberdade de expressão, um dos assuntos preferidos da FCC. Veja bem, aluno vira assim para mim e fala assim: Júnior, mas a prova caiu sobre o humor que você não trabalhou no curso. Gente, a gente não vai trabalhar o humor, mas dentro do assunto liberdade de expressão que nós trabalhamos, né, humor, publicidade, agressões, sei lá, dramas, tudo isso faz parte da liberdade de expressão. Discursos, o que você quiser faz parte da liberdade de expressão. Está dentro desse assunto maior que é mais reflexivo. Veja que aqui ele coloca para o humor uma situação, olha só, incondicional. O humor deve gozar de liberdade absoluta. Ele quer que você produza um texto posicionando-se a respeito disso. Se você concorda ou não com isso, você concorda parcialmente. Você vai ter que fazer o quê? Extrair informações desse texto e ir dialogando com ele o tempo todo, tá? Bom, suponhamos, né, que você perceba que não deve gozar de liberdade absoluta, não. Por quê? Vamos lá. Você começa a pensar a tradição e a contemporaneidade, quer dizer, o passado e o presente. No passado, a gente, quando pensava no programa humorístico, a gente pensava em programas livres, né? As trupes de humor ou os contadores de anedota, sei lá, os comediantes de modo geral, eles tinham passe livre para falar sobre tudo. Quem assistiu aos Trapalhões sabe, na década de 80, como que era, né? Você podia falar sobre tudo, tá? Você podia mexer com o negro, podia mexer com a mulher, podia mexer com o gordo. Então, isso não havia um limite. E aí se pergunta, mas será que esse humor da tradição persiste com liberdade absoluta? Bom, aí você pode escolher o lado que você quiser, desde que você defenda com eficiência. Uma defesa muito interessante é você discutir sempre o que está na tradução, sempre você desconfiar daquilo que a banca te dá com muita liberdade, né? Ou seja, para você não concordar 100% com aquilo, mas o que está na tradição, mas para você buscar pensar como a contemporaneidade chega isso. Ora, o que a gente tem visto hoje? Uma discussão que coloca em jogo, né, o politicamente correto e o politicamente incorreto, tá certo? Essa discussão que coloca esses pares em opostos surge quando? Surgiu no passado? Não. Surgiu agora, mais recentemente. E essa discussão também, ela vai o quê? Ela traz aí à baila a liberdade de expressão, até que ponto esse direito republicano, que é a liberdade de expressão, pode ser considerada acima de outros direitos, como respeito à dignidade. Então você começa a pensar qual lado pelo qual você vai optar. Gente, eu sempre falo para o aluno, a melhor opção no concurso público é aquela que vai te dar dinheiro, né? Ou seja, aquela que vai fazer você entrar. Você pode não concordar pessoalmente com o que você está falando, mas você pode ser um bom artífice do texto. Perceber que o lado, né, pelo qual você optou, você tem maiores chances de trabalhar com argumentos oficiais ou argumentos de testemunho que são melhores do que os seus próprios. Então, o seu preconceito não é bem-vindo à prova. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer, tá?
né? Quem sabe até abre a cabeça e tira o preconceito quando você começa a refletir. Mas alguém me questionou isso, Júnior, mas aí você induz a pessoa a ser hipócrita, né? Eu não, a pessoa adulta, faz o que ela quiser, desde que ela não vá ferir ninguém. O que acontece é que, muitas vezes, muitas pessoas tendo essas aulas mudam muito a sua percepção de mundo, tá? E quando começam a refletir na hora da redação também, acabam mudando a sua própria percepção de mundo. E a gente sabe que preconceito é derivado de ignorância, tá? Mesmo quem diz que é inteligente e é preconceituoso é porque não lê, diz que lê. Então, atenção. O Charles Taylor, né, é o grande pensador, estava no nosso curso, foi o teórico que nós mudamos de rumo na aula final. Ele ajuda você a fazer esse tema sobre humor? Ajuda. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Antes de Charles Taylor, por que as pessoas começam a discutir isso aqui? O que é correto e incorreto dentro do humor? E até que ponto a liberdade de expressão merece estar acima do respeito à dignidade? Por que isso acontece? Ora, gente, a gente sabe muito bem, né, que quando você vai pensar em, vamos dizer assim, quando você vai pensar num discurso, tá? Como é que eu vou explicar para vocês? Um discurso do humor. Quem é alvo das piadas? É o rico, loiro, alto, magro, né, bonito, heterossexual? Não. A gente sabe que essas pessoas, elas são assim, muitas vezes servem como comparativo, tipo a piada do rico e do pobre. O rico sempre se dá bem. Quem geralmente é alvo da piada? O pobre, a mulher, né, o obeso, o negro, tá certo? O homossexual, o estrangeiro, né, das minorias religiosas. Essas pessoas é que são muitas elo alvo dessas brincadeiras de mau gosto. Por quê? Porque você tem uma sociedade de dominação. Então, naturalmente, quem vai pagar pelo humor, quem tem condições de ir ao teatro, né, é o rico. Ele não vai lá para ser debochado, né, porque as pessoas debochem dele. Ele muitas vezes vai lá para ver o xiste com o outro, a piada com o outro. Porque para ele, o outro é bizarro, muitas vezes, tá? Então, por isso, e digno de merecer, vamos dizer assim, uma piadinha. Então, a gente vem, o bullying, ele passa pela mesma questão. O que acontece, aí agora eu vou entrar em Charles Taylor, que durante muitos anos foi assim. Mas quando toda uma política se volta para o reconhecimento dos direitos humanos, do respeito à dignidade humana, e você tem também um mundo cada vez mais global, as pessoas cada vez mais intercambiando informações, né? As pessoas se encontrando, percebendo que não são minorias, né? Que muito pelo contrário, existe um grupo grande que tem a mesma questão delas, né? Só que essas minorias, muitas vezes, olha o conceito de estudos culturais, né? É aquela pluralidade, multiculturalismo. É uma série de culturas vivendo no local onde uma ou outra predominam. Então, quer dizer, acontece que o local onde essa pessoa estava, de repente, tinha uma cultura que predominava. Uma sala de aula, por exemplo. Muitas crianças magras, né, e pequenas, um grandão mais gordinho. Então, ali ele não predomina como regra. E aqueles, então, que predominam como regra vão notá-lo como diferente com o passar do tempo, né? Porque os preconceitos são aprendidos na escola, em boa parte. Então, o que acontece? O Charles Taylor fala que essas minorias, elas passam a reivindicar direitos e pressionam. Então você tem o quê? Um conflito aí existente entre as classes. E quando essas classes reclamam seus direitos, né, o Estado é que tem que entrar como peão que vai apaziguar. Por isso que a gente fala assim, não é bom ter um Estado grande. Depende da ótica. Não é bom ter um Estado opressor. Mas muitas vezes o Estado precisa ter força para que ele possa apaziguar os conflitos. Porque a gente fala, o ideal é o Estado pequeno para você pagar menos tributos, não sei o que, é uma mentira. Primeiro vai continuar pagando tributos altos, né? Vai vender boa parte do Estado, a corrupção vai continuar do mesmo jeito, não sei o que mais. E às vezes você pensa em países grandes que são no primeiro mundo, o Estado é grande, né? Então quer dizer, essa não é regra. E outra coisa, na hora que o bicho pega para capar, quem tem dinheiro cai fora no Estado pequeno. Né? Quem não tem, fica onde está. Vejamos o caso da Síria. Né? Mas lá o Estado era grande, sim. Mas quem tinha dinheiro, caiu no mar Mediterrâneo, ou escapou, morreu. Né? Quem não tinha, foi para aqueles campos da ONU.
né? Lá no meio daquela confusão toda não chegava alimento, é o desespero. Quer dizer, ali se vê que você não tem muita saída, tá? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, o Taylor diz, é o momento em que o Estado precisa intervir para ele tentar sanar, ele precisa ter o tamanho necessário para sanar esses conflitos. De que modo ele vai sanar? Propondo mudanças na legislação que possam também beneficiar essas minorias, né, que se descobre que não são minorias, perdão, em que ele vai propor também mudanças na aplicação, principalmente a questão institucional. O Taylor mexe muito com isso. Às vezes a lei não dá conta, que a lei tem que ser uniforme. Então ele diz assim, mas a instituição pode se valer de princípios, né, e balizar esses princípios para que sejam respeitadas as diferenças sociais. Então essa perspectiva é muito analisada na teoria de Charles Taylor, que analisa a diferença dentro da instituição. Como a instituição, o Estado, pode apaziguar conflitos. E como que a gente pode desenvolver, né, mesmo sendo uns diferentes dos outros. Até porque não tem país puro, tá? Bom, deixei para vocês algumas máximas. O Taylor ele diz o seguinte, que o Estado adota uma concepção substantiva de bem, levando em conta metas coletivas, primando pela defesa da comunidade e pela diversidade cultural. Ele diz que quando o Estado trabalha bem, ele faz isso. Ele pensa em metas coletivas, mas ele prima pela diversidade, né? E pela defesa do comunitarismo, tá, gente? Ele usa esse conceito, comunitarismo, o de viver em coexistência, em comunhão, tá certo? E o Charles Taylor fala sobre o quê? Ele fala que as instituições precisam empreender políticas de dignidade, né? De modo a se criar um campo neutro, um campo de negociação, para que as pessoas possam coexistir, tá? Você possa viver com outro que é diferente de você. E ele diz, infelizmente, aquele que vive na dependência dos outros, quando a gente tem uma mania feia de falar no Brasil que o Brasil sustenta algumas classes e tal, às vezes acontece isso, às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes quando você vive na dependência dos outros, né, é que você é escravo da opinião alheia, né? Ele vai falar sobre isso. Você não consegue formar o seu próprio discurso, não consegue ser você. A gente vê isso em casa. Quando você depende de alguém, algumas vezes a sua opinião está condicionada à opinião do outro. Isso é ruim, porque mata o seu primeiro direito, que é a sua liberdade, né, de expressão primeiro. Bom, mas vamos pensar essas questões, né, que Charles Taylor nos apresenta, dentro de exemplos. Quer ver? Nos Estados Unidos reside uma cultura, vamos supor, voltando para a questão do humor, nos Estados Unidos reside uma cultura que é a seguinte, de um direito de primeira geração negativo. Como assim? O Estado não pode ir contra a liberdade de opinião. Ele não tem a ver com isso. Ele precisa, na verdade, cortar tudo que atrapalha a liberdade de opinião. Então, os Estados Unidos trabalham com a ideia de livre concorrência das ideias. Ou seja, você tem a sua ideia, eu tenho a minha ideia, né? Se eu te ofender, a gente resolve na justiça. Aí você tem o direito de livre resposta, né? Que vem da teoria, né, do Stuart Mills, que vai trabalhar com a liberdade de expressão, mas o direito de reparo ao dano, tá? Então, quer dizer, você tem essa questão. Então, se você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, quer ver uma situação? Teve um julgamento que ficou muito famoso nos Estados Unidos, que foi de um dos líderes da Ku Klux Klan. Nossa, que dificuldade de falar isso. E esse cara, ele fez um discurso de exaltação da raça ariana, né? E colocando as outras raças como minorias. Aí ele foi condenado em juízo, mas aí ele recorreu da condenação. E a justiça depois reconheceu o direito de ele recorrer, tá? Não, perdão, ele recorreu pedindo habeas corpus daquela condenação, a justiça, se não me engano, reconheceu o direito de ele recorrer. Por quê? O que se entendia no primeiro momento? É que ele é livre para falar, tá? Ele pode falar o que ele quiser e tal. O que vai acontecer é que ele vai ter que reparar se ele
causou danos a alguém. Tranquilo? Quando você pensa, por exemplo, caso se a gente joga na Alemanha, a Alemanha já tem uma noção que é de um estado positivo, né, de um direito positivo. O direito da liberdade ele é visto como direito positivo. Positivo quer dizer o quê? O Estado pode cercear. Se você abrir a Constituição alemã, o primeiro artigo é a respeito à dignidade humana. Mas por que na Constituição alemã é assim? Ao contrário dos Estados Unidos, que o primeiro artigo vai falar sobre a liberdade de expressão. E na alemã, a dignidade humana. Ora, porque na Alemanha tem o rescaldo do nazismo, né? O que vem depois disso aí deixa uma lição. Então, para os alemães, o discurso desse líder americano nem começaria. O Estado iria intervir diretamente, tão prontamente, se isso acontecesse. Porque eles vão preservar a dignidade. Então, a liberdade de expressão não está acima do respeito à dignidade. Ora, quando você pensa isso no Brasil, de certo modo, tem acompanhado mais a corrente alemã do direito. Porque as pessoas têm, sim, direito à liberdade, mas não é uma liberdade restrita, né? Muitas vezes a gente não tem uma lei, né, que trabalha essa questão do discurso do ódio propriamente, mas nós temos aquelas leis que trabalham as questões raciais, então aquilo é enquadrado dentro dessa questão da ofensa, tá? Esses crimes de ofensa. Então, ali você tem muitos reconhecimentos da nossa Corte Superior, né, cerceando. Caso Rafinha, por exemplo, e aquele stand-up Rafinha e a Vanessa Camargo, a filha Zé de Camargo, por exemplo, quando ele faz uma piadinha, né, com ela na época ela estava grávida. Então, quer dizer, ela é entendida como minoria, é mulher, é gestante, né, e ele ofende. E ofende a criança que nem nasceu, do ponto de vista judiciário, transcorreu assim. Quando você pensa no fator Charlie Hebdo, olha a atualidade da questão, né? O que aconteceu na França, Charlie Hebdo foi, não sei se vocês se lembram disso, né? Foi um cartoon que toda semana brinca com alguma coisa diferente. E ali eles fizeram uma brincadeira um pouco, para o nosso ponto de vista brasileiro, que tem um ponto de vista um pouco mais alemão nessa questão da dignidade, vamos dizer assim, seria uma brincadeira pesada em termos religiosos, porque eles pegaram Maomé, colocaram a estrela de Davi, assim, na bunda do Maomé, né? Uma brincadeira é uma brincadeira, né? Eles usaram da liberdade de expressão, mas a comunidade muçulmana ficou muito ofendida com essa brincadeira. Porque quando a gente olha o muçulmano, mas também são muito radicais. Sim, mas aí se você jogar isso para a religião cristã, e a gente pensar em Jesus Cristo nessa situação, a gente passa, para quem é cristão, a perceber. Se você é um bandista, você pensa, por exemplo, uma entidade, né, do seu centro, nesta situação, você sente o peso disso aí. É claro que ninguém está aqui falando, justificando a morte dos caras, não. Mas é porque na França, a liberdade de expressão é um direito que foi conquistado principalmente aí no pós-revolução francesa, é uma coisa sagrada para a República Francesa e os Estados Unidos por ter herdado esse mesmo ponto de vista iluminista, né, caminha nesse sentido. A Alemanha que reparou isso depois da Segunda Guerra. Enfim, mas o Taylor, né, voltando à ideia de Charles Taylor no multiculturalismo, hoje, o que ele diz? Ele fala o seguinte, que o Estado precisa criar situações para apaziguar conflitos como esses, em que você tem exatamente conflitos de direitos fundamentais, né? Você tem um humor querendo exercer-se por completo, mas o problema é que não tem um limite, então o Estado precisa regular. Mas ele diz, quando o Estado tem que regular, o Estado não tem que censurar, censurar é diferente de regular, segundo Charles Taylor, o quê? O Estado precisa criar sistemas que possam garantir o respeito à dignidade entre pessoas desiguais. Né? E que sistemas são leis? Não, ele fala instituições. Porque quando alguém tem que levar isso a juízo, porque se sentiu ofendido, né, essa pessoa, dentro de um estado de liberdade, um estado de direito, estado de direito democrático, o que acontece? A pessoa precisa ter o direito de resposta, tá? Ou de reparação. Então isso é entendido aqui no Brasil, isso é entendido na teoria de Charles Taylor, que é uma construção institucional. Enfim,
Vamos jogar para a redação para a gente poder ver? Vou para a tela, vamos lá. Aqui nós temos, tá falando sobre o humor, que o humor deve gozar de liberdade absoluta. Vamos supor, então, que você adotou essa corrente, né, de a liberdade absoluta ser questionada. Aí, o que a gente faz? Coloquei aqui um parágrafo introdutório e só um parágrafo de desenvolvimento, tá, gente? Eu não fiz redações inteiras, não, tá certo? Então, isso aqui foi até a redação de um aluno, que ele queria colocar o exemplo da Charlie Hebdo, mas ele não conseguiu trabalhar, ou seja, a redação dele está só de exemplo. Pode ser só de exemplo? Pode, não precisa você falar de Charles Taylor o tempo todo, mas você pode trabalhar só com exemplo, foi o caso deste aluno. Então, olha só, vamos lá. Nos dias atuais, não se pode conceber um humor que goze de liberdade absoluta. Palavras do tema estão aqui. Tudo bem? Tradicionalmente, aí vai lá na tradição, sabe-se que por trás do humor de massa estão discursos que fazem apologia a práticas discriminatórias contra minorias. Então, quer dizer, falou do passado, eu sei que vai haver uma reflexão em relação ao passado. Nesse sentido, né, o humor não precisa ser censurado, mas deve ser regulado para respeitar o direito à dignidade de grupos que hoje se impõem contra fatores históricos que motivaram a exclusão social. Então, quer dizer, hoje, né, o humor precisa respeitar esses grupos que exigem reconhecimento. E aí vem o primeiro parágrafo que vai falar sobre o discurso tradicional do humor, né, que são as práticas discriminatórias. Então vamos lá. O humor proposto principalmente pelos veículos de comunicação de massa, que visam o mercado, lógico, sempre usa a desculpa da liberdade de expressão para desconsiderar o limite entre o engraçado e o ofensivo. Então é o tópico, né? Agora vem um exemplo. Sem querer justificar violência física, vale dizer que talvez seja exatamente a violência moral do humor contra as minorias que explique os ataques à francesa Charlie Hebdo. Como é muito comum, tá, gente? É muito atual, não precisa ficar explicando isso não, tá bom? O ocorrido reacende a discussão do limite entre a plena liberdade de expressão e o respeito à dignidade humana. Toda vez que vocês vão falar de alguma coisa, do tema que vocês têm que entrar em alguma teoria, é sempre bom de vez ou outra voltar ao tema novamente, tá, pessoal? Para manter o vínculo coesivo. Então, veja que aqui nós usamos um exemplo, né, de desenvolvimento que começa com um exemplo, tá? Não começa com um fato, né, que vai servir como exemplo. Não começa, de fato, com o que nós chamamos de teóricos, tá? Bom, e aí, então quer dizer, daria para desenvolver trabalhando com as ideias de Charles Taylor que nós vimos no curso? Sim, porque quem tem que garantir o respeito às diferenças é o Estado. É ele que, depois de uma implicância, ou é ele que precisa educar, transformar a sua educação, né, suas escolas, a partir do combate ao bullying, que é um primeiro registro de humor, né, social, a escola possa, por exemplo, trabalhar com a diferença, tá, entre as pessoas e ele tentar uma neutralidade nas relações de conflito. Bom, saindo aqui, nós vimos, tem mais um tema que foi TRE de São Paulo, o último tema foi o tema do nível médio, que foi um tema também baseado em texto, que dá para encaixar aquele Charles Taylor que vocês viram ali também do mesmo jeito. Olha o que ele diz aqui. O equilíbrio entre os corpos sociais é bastante difícil e exige que não se simplifiquem ou meramente se oponham campos como religiosidade, direitos humanos e diferentes culturas. Quer dizer, você equilibrar os corpos sociais, os grupos sociais, é muito difícil. A gente não pode só simplificá-los, muito menos pensá-los em oposição. Frente a tamanha complexidade, se as leis não abarcam todos os casos sem incorrer em injustiça, resta-nos talvez o princípio da equidade. Gente, é teoria de Charles Taylor do início ao fim, né? O Taylor não acredita nas leis, ele diz que as leis, elas como são discursos que tendem a se perenizar por algum tempo, elas não dão conta de todos os problemas sociais que nós temos. Então resta as instituições, a justiça, a escola, a universidade, sei lá, aos postos de saúde, hospitais, que eles possam utilizar na hora de aplicar a lei, né,
possam observar as diferenças culturais e usar usar em resposta para balizar essa questão o princípio da equidade, tá? Então vamos lá. Então você precisa trabalhar com base nesse texto. Primeiro, né, vamos pensar tradição e contemporaneidade. Tradição. O que se entendia por equidade? Quando eu vou lá em Aristóteles ainda, Grécia Antiga, lá no livro Ética do Aristóteles, né? O Aristóteles, lá na Antiguidade, já dizia o seguinte, que o princípio da equidade quer dizer que é você dosar as coisas, né? Que lembra um pouco a proporcionalidade de certo modo, aparece quando a lei não é capaz de balizar a justiça. Então, por exemplo, o juiz, quando nota que falta uma lei para poder balizar aquele conflito, ele pode usar uma analogia e aplicar com outra lei, naturalmente, e aplicar uma equiparação. Não é uma igualdade, mas uma equiparação de acordo com as diferenças ali existentes, tá? Que seja satisfatório. É colocar na balança e ficar ali equiparando, tá certo? Tentar, por exemplo, você pega hoje os juizados de resolução de conflitos, os juizados especiais que visam a mediação ou visam a conciliação, muitas vezes ali está se aplicando o princípio da equidade na negociação daquelas pessoas, né, entre as partes. Na Constituição Federal, por exemplo, né, que é algo tradicional, a gente vai notar alusão a esse princípio da equidade nos artigos 5º e 7º, por exemplo. O artigo 5º dos artigos dos direitos fundamentais, mas fala sobre igualdade de direitos, fala sobre igualdade. E no artigo 7º é aquela parte das leis trabalhistas, salvo engano, que vai falar também sobre uma igualdade de direitos, né, sem discriminação, tá? Mas quando chega no artigo 212, a gente tem realmente a palavra equidade, que vai falar sobre a distribuição, né, dos recursos financeiros. Então, quer dizer, ali você vai falar que é uma distribuição equânime, né, regada por esse princípio da equidade, né? Ou seja, você vai dar conforme o tamanho daquele ente, conforme as necessidades dele. Na contemporaneidade, né, a gente volta à obra do Charles Taylor, chamada Multiculturalismo. Ele fala que o ser humano, gente, não dá para aplicar a igualdade, igual está na Constituição, no artigo 5º principalmente, que vai falar sobre igualdade. Ele fala que não dá para você uniformizar direitos, porque isso aí não passaria de uma série de, como é que a gente pode dizer, de idealização. Por que de idealização? Ora, porque o humano, para Taylor, é um ser que tem desejos complexos, aspirações complexas, juízos complexos. Então não adianta você falar assim que, olha, está na Constituição o princípio da igualdade, né, de todos, se um juiz trata as pessoas de forma desigual, tá? E muito desigual mesmo. Então quer dizer, que é complexo o juízo, tudo bem? Não dá para você falar sobre as pessoas terem mesmas oportunidades se umas pessoas são mais ambiciosas que outras. As aspirações são muito complexas, certo? Então, gente, o que a gente tem, né? O Taylor fala que é preciso empreender na sociedade uma política da diferença. Não é diferença para deixar o outro excluído, não. É diferença para incluí-lo. Ele é diferente, faz parte, né? E aí nós vamos abandonar aquela política de aplicação uniforme dos sistemas dos direitos, tá? Em respeito ao surgimento do direito constitucional, do sujeito constitucional. Que sujeito constitucional é esse? São as pessoas que entenderam que têm direitos. Elas se veem não mais só como minorias, mas como pessoas diferentes que exigem os seus direitos, tá? Dentro de uma política, né, mais equitativa. Então, o que ele diz? É preciso abandonar a aplicação uniforme porque a aplicação uniforme é ideológica, ela não existe na prática. Mas que haja uma equação. O que o Estado pode fazer? O que pode ser dado? Né? Como eu posso entender duas situações diferentes? Certo? Então, com isso, o Charles Taylor, ele se opõe com a sua política da diferença, né? Que é uma proposta mais institucional, de aplicação mesmo que o Estado quer, de concretização do que o Estado quer, contra a política de igualdade, de igual dignidade. Porque essa política de igual dignidade
é aquela política dos teóricos, né, da igual dignidade, que pensa o seguinte, que dá para igualar, ou seja, fraternidade, igualdade e liberdade, que é possível cumprir aquilo à risca, né? E muitas vezes aqui são políticas homogeneizantes. Eu vou citar um exemplo, está tendo a redação ali. Quando você vai aplicar uma política indigenista, né, o que mais se tem? Você pensa, os povos indígenas, eles são muito diferentes uns dos outros, mas o Estado cria uma política de igual dignidade para eles. Como se o que o Estado apregoa fosse servir para todo mundo. Então, há uma visão do branco sobre o indígena, que o indígena é tudo igual, vive no meio do mato, anda pintado e anda pelado, então é tudo igual. E o que tem que se reconhecer é que dentro desses grupos existem diferenças e que exigem demandas diferentes. A gente tem índio, por exemplo, que vive na cidade. Você tem tribos que vivem na cidade, a tribo dos Terena, né? Estou citando que eu dei aula para FUNAI, então lembro. Esse pessoal vive nas cidades, nos centros urbanos. Então ali, por exemplo, pessoas têm mais contato com álcool, então a política de saúde ela tem que ser voltada, né, para o combate ao alcoolismo, à violência doméstica, porque já são hábitos desses índios. Em compensação, você tem outras tribos que vivem completamente isoladas. O cara não bebe álcool porque lá não chega. Então são políticas diferentes. Vamos agora para o tema, para a prática. Então vamos considerar que aqui foi feita uma introdução, havia um parágrafo aqui no meio e apareceu mais um parágrafo, certo? Então vamos lá. Conseguir estabelecer o equilíbrio entre diferentes corpos sociais, ó, o que está lá, né? Realmente é difícil, tá lá, ó, então você concordou. Se feito apenas de leis, tanto que o tema fala sobre isso, ele fala que quando a lei não alcança, tem que se aplicar pelo menos o princípio da igualdade, da equidade. Sabemos que parte da legislação pátria, por exemplo, visa homogeneizar direitos, quer dizer, igualar direitos, desconsiderando-se o aspecto das diferentes identidades que formam o social. Assim, o equilíbrio entre essas diferenças será possível se em âmbito institucional forem aplicadas com base no princípio da equidade as políticas públicas do Estado. Então, quer dizer, ó, trouxe aqui o princípio da equidade para cá, que é importante, né? E falou sobre o equilíbrio dessas diferenças. Aí, digamos que vem aqui um desenvolvimento, tá? E aí nós vamos tocar na questão da diferença, né? Vamos supor que o cara vem falando sobre no segundo parágrafo, ele fala sobre a homogeneização de direitos que existe nas nossas leis. Está lá na Constituição, os direitos são iguais. Então aqui ele vai lá e desenvolve, fala como que é a Constituição, né? Mas fala que isso não sana conflitos. Aí vem aqui no terceiro parágrafo, ó, aparece isso aqui. A redução das injustiças torna-se concreta quando se permuta, né? Não é permuta, se permuta, tá? Essa conjunção puxa pronome. Quando se permuta a teoria da igual dignidade pela teoria da diferença. Ponto, vai fundamental. Na visão de Charles Taylor, a teoria da igual dignidade desconsidera singularidades existentes até mesmo entre grupos minoritários. Quer dizer, essa teoria da igual dignidade, que tende a planificar, acha que o que é bom para um é bom para todo mundo, né? Ela desconsidera pequenas diferenças existentes entre grupos minoritários. Isso explica, por exemplo, aí você pode exemplificar, a falência de boa parte das políticas públicas homogeneizantes aplicadas aos indígenas. Tais políticas desconhecem a existência de uma pluralidade étnico-cultural desses povos e a necessidade de se empreender um tratamento ajustado a cada caso. Bom, pessoal, vamos lá. O que a gente tem disso que a gente viu, né? Você deve estar achando assim, para você que nunca viu, super difícil, super complicado. Não, isso aí é estudado, tá, gente? Dentro dessa proposta chamada Maratona do Ponto, que você pode adquirir disciplinas isoladas e pacotes. Lembrando que pacote, quando inclui discursiva, tem outra política. Deixa eu ver aqui para mostrar para vocês. Olha só. Se você comprar uma disciplina para você estudar, sei lá, português mais discursiva, você vai ter um desconto de 13%. Se você somar, a discursiva custa R$300, português 240, então daria outro valor. Aí você tem desconto de 13%. Você pode ir adquirindo mais disciplinas e formando seu pacote. E você pode degustar até R$2.000
Perdão, gestão de 2017. Até o dia 24/3. Se você passar, você tem 15 dias, passou dessa data, tem 15 dias para degustação. Se chegou no mês final, aí já não tem essa tolerância, tá? Bom, gente, então, conforme eu estava falando para vocês, né? Isso aqui vai ser treinado, tá? Se tiver dúvida, pode entrar em contato conosco, tem um zap aqui para você. Nos pacotes de objetivos, você consegue pagar até R$ 20 mensais para estudar com um professor quase particular toda semana. São discursivas que dão R$ 25 por mês, então, se você consegue dividir isso daqui, tá certo? Naturalmente, muitos de vocês vão fazer FCC estão visando TRF da primeira, mas o curso não é só TRF da primeira. Volto a dizer, é um curso centrado em bancas. Ao lado do material, vocês têm aqui a programação toda. São 3 meses praticamente de curso, né? São 14 encontros, tá? De discursivas. Tem que ficar de olho na programação, porque algumas aulas são minhas, outras do Macarrão, outras aulas são do Macarrão. Enfim, parece complicado fazer uma redação dessa, mas não é complicado quando você treina. É porque muitos de vocês nunca mexeram com isso. E mesmo mexendo, algumas pessoas ainda estão no início. Outras pessoas estão bem avançadas nessa questão. Outros já passaram em concurso público e foram embora. Então, se muitos alunos passaram por aqui e foram, não tem porquê você também não conseguir, tá? Então, beijo grande, te espero para a aula 1, ok? Abração!